E vamos lá. Eu vou começar no Inário de Capa Preta com o hino número 14. Hoje é tempo de louvar a Deus. Minha primeira vez, por favor, hein? Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém? O 19, do Inário de Capa Preta ainda. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor, é verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor, é verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Amém. Está aberto, Mauro. Ok. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai bendito, nós estamos mais um dia agradecidos pela nossa vida, agradecidos pelo Teu amor, agradecidos, Pai, pela Tua verdade, porque ela existe e porque nós aprendemos dela e porque podemos, através dessa verdade, nos libertar de todo mal, de todo pecado, de toda mentira. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o sol, a chuva, o ar, tudo nós sabemos que provém de Ti, Senhor, e é o que alimenta o nosso corpo físico e nos faz sentir bem, Pai. Obrigado, porque nós temos um grandioso Deus que é o ser mais poderoso de tudo que foi criado, de tudo que foi feito, porque foi Tu quem criaste tudo, Deus. Nós agradecemos pela nossa irmandade, nós agradecemos porque nesse momento podemos estar louvando ao Senhor, e nós sabemos que o Senhor fica agradecido, Pai, por essa nossa disposição de estar colocando o Senhor em primeiro lugar. Que nós não possamos fazer isso somente nesse momento, mas sempre, Pai, porque o Senhor é o dono de tudo, inclusive das nossas vidas, Pai. Abençoe, Senhor, a cada irmão em Cristo, a Tua igreja,
para que possa estar se fortalecendo nesse momento e para que cada um de nós possamos estar testemunhando do teu amor por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, como o Senhor tem tido cuidado de cada um. Nós pedimos que continue guardando e protegendo os nossos irmãos que passam por dificuldades financeiras, nossos irmãos que passam por doença, Senhor, que o Senhor possa estar colocando a sua mão e sempre fazendo a sua vontade. Nós sabemos que a tua vontade é a melhor para as nossas vidas. E nós sabemos, Pai, que a nossa glória não é nessa terra, que a nossa glória é ir contigo, que nós somos incapazes, Pai, de entender o que vamos ter no futuro. Mas nós sabemos que é muito, muito, muito melhor do que aqui, Pai. Por isso nós te seguimos, né? Porque o Senhor nos ama, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu peguei um tema aqui que eu acho que é bem interessante, ele nos faz repensar, né? Que é... Só que a bateria caiu. Oi? Pronto, Mauro. Pode ir. Que esse tema, uma vez a gente usou no acampamento, você até falei sobre esse tema porque eu acho ele bem interessante, tem muito a ver. E aí, em cima dele, eu trabalhei algumas ideias, né? Tem que lembrar quais são agora aqui, anotei algumas, mas você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você, né? Ou seja, tudo que a gente planta, mais ou menos a ideia, né, a gente colhe. Se eu colher coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu colher coisa que não é tão boa, né, não vou colher coisa tão boa. Mas assim, o fato é que eu escolho o que eu quero ser, eu escolho o que eu quero fazer. E em cima disso, eu vou ter os resultados, né? E esses resultados, né, dessa escolha que eu fiz, nem sempre vai ser somente para mim. Mas muitas vezes essas escolhas que nós fazemos, elas vão até algumas gerações, né? E a gente tem alguns exemplos da Bíblia. E é nesses exemplos que eu quero falar, né? Sobre homens que fizeram grandes escolhas e se deram bem, como homens que fizeram escolhas erradas e se deram mal, né? Mas eu queria primeiro então começar com a escolha errada, né? Uma delas, né? Que Atos capítulo 5, de alguém que tomou uma decisão que não agradava a Deus, né? E por isso não se deu muito bem, né? Atos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Você pode ler para a gente, Otávio? Estou abrindo aqui na tela. Aqui. Atos 5, do 1 ao 11. Só um instantinho que eu estava respondendo uma mensagem. Eu faço as curtas, você faz as grandes. Combinado. Só um instantinho. Atos 5, de 1 a 11. Atos 5. Abrindo aqui. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido.
Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Uhum. Então, eu vou usar somente esse exemplo, mas serve para a gente entender, né? Primeiro, por que Ananias e Safira tomou essa decisão, né, de vender uma propriedade e trazer aos pés dos discípulos, né, dos apóstolos? Se a gente olhar no versículo 36 do capítulo 4, um pouquinho acima, lá diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, aqui a gente vê alguém que toma uma decisão, mas de coração, né? E me parece que é a única propriedade que ele tinha, ele foi, vendeu e trouxe aos apóstolos, né? E depositou a quantidade toda, né? Eu acredito que Ananias e Safira tomaram essa decisão muito mais para mostrar, né? Que eles também poderiam fazer, né? E para querer talvez chamar a atenção. E aí eles foram e venderam o campo e combinaram entre si na hora que pegaram o dinheiro, né? E não depositar tudo nos pés dos apóstolos, mas ficar com uma parte. E aí quando foram entregar essa quantia, né? Pedro, através do Espírito Santo, falou para eles: por que vocês entre si se combinaram e fizeram isso, né? E aí primeiro Ananias, né? E Ananias mentindo, né? Continuando na mentira, e por isso ele veio a morrer. Logo em seguida, sua mulher fez a mesma coisa e também morreu, né? Então, eles escolheram, né, mentir. A decisão era deles, porque Pedro fala: vocês vendendo não era de vocês, o dinheiro não estava em poder de vocês ou o campo, por que vocês resolveram tomar essa decisão? Então, vocês estão colhendo, né, aquilo que vocês plantaram. Ou seja, a escolha de vocês não foi uma escolha boa e por isso vocês morreram. Eu sempre fico pensando, né, porque a gente comete tanto pecadinho, né, porque esse é um pecado pequeno, vamos dizer assim, em vista de outros, né? É um pecado da mentira. Quem de nós nunca mentiu ou mente, né? Mas eu acredito que Deus tomou essa decisão de matá-los por um seguinte: no versículo 11 ele fala: e depois disso que aconteceu, né, e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Eu acredito que isso que Deus fez era para não contaminar a igreja, para que esse pecado não fosse levado adiante, né? E assim, a gente tem que pensar que é o início da igreja aqui, né? E começar com mentiras, né? Então, Deus tomou essa decisão. Então, você faz a sua escolha e a sua escolha faz você, né? No Velho Testamento, que é onde eu quero falar agora de coisas boas, né? Eu acho que sempre a gente tem que ficar com o que é a verdade e o que é bom. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Eu poderia até falar de Abraão também. Abraão, não, desculpa, Adão, que tomou uma decisão errada também, né? Quando resolveu comer do fruto que Deus falou que não comesse, e por isso também se deram mal. Escolheram errado, e por essa escolha o pecado entrou no mundo. Porque se eles não tivessem feito essa escolha, né, o pecado não teria alcançado o mundo. Então foi escolha errada, né? Mas em Gênesis 6, versículo 11, uma outra escolha é quando Deus vai para Noé, né? Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé:
resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência e dos homens. Eis que darei para perecer juntamente com a terra. E aí Deus fala para Noé: eu vou dar cabo da terra, eu vou acabar com tudo, que é o dilúvio, e por conta daquele pecado que começou com Adão e Eva, né? E a terra foi só se corrompendo por causa de uma decisão errada. E aí Deus falou: agora eu vou dar cabo, porque o pecado está aumentando no mundo. E Deus viu um homem bom, um homem justo, que era Noé, né? E aí por isso Deus escolheu Noé. E Noé tomou a decisão certa, né, de obedecer a Deus, porque Deus disse para ele: então você faça uma arca assim, 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 assado, deu todas as recomendações, e Noé ficou ali por 100 anos construindo essa arca, né? Tomou a decisão de obedecer a Deus, ainda que levasse tanto tempo, né? Muitas vezes nós tomamos a decisão, nós que tomamos a decisão de seguir a Cristo, né? A gente às vezes não tem nem tanto tempo assim, nem metade daquilo que Noé esperou pelo dilúvio, né? Construindo a arca. E muitas vezes a gente se desanima, muitas vezes a gente toma a decisão errada e se afasta. Mas nós temos grandes exemplos de decisões, né? Um outro é o Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 4. Um outro exemplo de decisão, de escolha certa, é a de Abraão. A partir do versículo 1, Gênesis 12, 1, de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as famílias aqui, né? Mas é exatamente isso, né? Quando Deus chega para Abraão e disse ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa seus pais, deixa tudo que você tem e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E de ti farei uma grande nação. Vou abençoar todos que te abençoarem, vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem e pela sua decisão serão benditas todas as famílias da terra, né? Pelo menos da família de Abraão. E Abraão toma essa decisão. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que vai ter, ele não sabe o que vai acontecer, mas a decisão é confiar em Deus. E ele vai, né? Sem hesitar e sem falar por quê, Senhor, mas para onde que eu vou? Não, simplesmente ele obedece, né? Um grande exemplo de decisão, um grande exemplo de escolha. Um outro exemplo é Daniel, capítulo 1, versículo 8. Na verdade, Daniel tem muito que a gente falar de exemplo, né? Mas eu quero mais que a gente veja essa parte, né? Deixa eu abrir aqui. Daniel, capítulo 1, versículo 8. A gente sabe que esse povo, né, da tribo de Judá foi levado como escravos, né? E ficou durante algum tempo, mas entre eles existiam alguns homens que agradavam ao rei, né? Porque eram bonitos, eram fortes, inteligentes. E o que mais sobressaía entre eles era Daniel. E no versículo 8 do capítulo 1, resolveu Daniel firmemente. Ah, tá. Uma dos pedidos do, do rei era o seguinte: ó, vocês vão comer da comida que sai da mesa do rei. E Daniel sabia muito bem que toda essa comida que saía da mesa do rei, que eles comiam antes de comer, era toda ela oferecida aos deuses, né? E por isso Daniel ele decidiu não comer. É interessante porque ele muda o nome de Daniel, ou seja, ele troca a identidade, ele muda os costumes, né? E tudo isso Daniel não tem nem como dizer não, mas ele aceita. Mas na hora de comer da mesa do rei, que é comida sacrificada a outros deuses, Daniel disse não, né? Então, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se.
Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, versículo 11, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, e a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se não deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e os experimentou 10 dias. E a gente sabe que o resultado disso, que a aparência deles era muito melhor, né? Porque Daniel, ele resolveu não comer da mesa do rei, de comida oferecida, né, a ídolos. Daniel podia ter dito: nossa, comida boa, nunca comi uma comida dessa. Mas ele disse: não, porque isso não agrada ao meu Deus. E pela sua decisão, a gente sabe que essa foi a última tribo que sobrou das 12 tribos, né? E por essa decisão, Deus continua aí o povo de Israel. Exatamente porque Daniel, muitas vezes, ele fez a escolha certa, né? Então, são decisões que não são somente para hoje, mas decisões que vão para outras gerações, né? Como a gente vê toda a história desse povo de Israel. E o último exemplo delas, que eu quero que a gente veja, é Gênesis capítulo 45, versículo 4 a 8. Gênesis 45, 4 a 8. É o exemplo de José, né? Que foi vendido como escravo também, ao invés de ser morto, porque a decisão dos seus irmãos era matar, porque invejava ele, né? E com razão, né? Porque José dizia: olha, vocês vão se curvar diante de mim, olha, eu vou reinar sobre vocês. E além disso, o pai protegia muito José e deu a capa que ia pertencer, né, ao filho mais velho, ao primogênito, né? Então, tudo isso fazia com que os outros filhos de, de Jacó tivessem inveja, né? E por isso a primeira decisão era matar, mas não mataram ele, né? Por previdência divina, lógico, providência divina. E resolveram então vendê-lo ele para o Egito, e lá ele ficou por muitos anos, né? E um dia, por causa da fome, ele encontrou de novo os seus irmãos e se revelou: eu sou José, versículo 45, capítulo 45, versículo 4, Gênesis 45, 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha que interessante, né? Porque José tomou uma decisão, José fez a escolha certa, né? A gente vê quem é José aqui nesse texto. E aí ele podia dizer: olha, realmente, né? Vocês me venderam e vocês merecem um castigo, e eu vou dar esse castigo devagarinho. Mas não, José diz: não foi vocês que me enviou para cá, e sim o Deus para a conservação da vossa vida. Então aqui a gente tem toda a história desse povo de Israel por conta das decisões dele, né? A gente vê que eles durante muito tempo se deram bem até que viraram escravos
né? Depois que José morreu. Mas, assim, esses exemplos que eu queria, e a gente tem muitos outros na Bíblia, né? Sobre decisões, né? Uma escolha boa vai ser uma coisa boa para o seu futuro. Uma coisa ruim não vai ser tão bom. Ou seja, eu sempre digo, né, que o sinônimo de obediência é bênção e o sinônimo de desobediência é maldição. E isso é para nós, os cristãos, né? A gente tem que estar escolhendo todo dia se quer pecar, se quer continuar com Deus, né? A decisão é nossa, nunca é de Deus, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, que nós possamos sempre, na nossa vida, fazer a escolha certa. Porque essa escolha, né? Ela perdura por muitos e muitos anos. Eu sempre tento, na minha casa, pelo menos que quem está mais perto de mim ainda me conhece muito bem, né? Porque nós não somos perfeitos, mas eu sempre tento mostrar Jesus, né? E nessa escolha que eu tenho feito todos os dias, né? Eu sei que isso vai levar para os meus netos, para os bisnetos, mesmo que eu não conheça, né? Mas eu faço isso porque eu sei que essa minha escolha vai refletir na minha família, e não somente na família, como também na igreja a quem eu sirvo, né? Então, as decisões sempre dependem da gente. Se eu fizer uma boa escolha, eu vou ter Deus vai me mostrar quem eu sou, né? E nós vamos saber quem nós somos, né? Então, a decisão sempre é nossa. Obrigado, que Deus abençoe. Não sei se eu falei muito ou pouco, mas acho que é Deus quem escolhe e traz a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Amém. Jô, quando você quiser fazer a oração, seu microfone já está aberto. Tá bem. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelo estudo da manhã, te agradecer porque é o alimento espiritual que nós decidimos tomar na parte da manhã, antes do alimento físico, e essa é uma boa escolha, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor nos permite, nos dá a possibilidade de estarmos entre irmãos e podermos fortalecer essa comunhão, Pai. Essa comunhão que foi obtida, foi conquistada por Jesus. E por intermédio dele, nós tivemos nossos pecados perdoados, tivemos a nossa vida liberta das garras do mal. E por conta disso, Senhor, nós somos agradecidos a Ti e nós queremos nos manter nessa boa decisão, como o Mauro falou, de nós buscarmos fazer, Pai, sempre o que lhe agrada, fazer apenas a Tua vontade. Dessa maneira, ó Pai, ligados em Ti, nós queremos Te pedir orientação todos os dias para que possamos sempre tomar boas decisões na nossa vida, que possamos tomar decisões que levem ao céu, que levem à Tua companhia, Pai. E juntos, unidos, possamos nos fortalecer mutuamente, cuidando uns dos outros, nos exortando também ao Senhor, para que nós sempre busquemos fazer a Tua vontade. No nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos bênção agora para o dia que se inicia, para as atividades que tomaremos, que faremos, que o Senhor nos auxilie, ó Senhor, nos dando força, nos dando orientação e principalmente, ó Pai, o Teu Espírito Santo a nos ajudar nessas decisões. No nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo isso e te rogamos sempre, ó Pai, pelo Teu auxílio e pela vida que só existe no meio de Ti, ó Senhor. Amém.